Olá, boa noite pessoal, boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Mais uma live para a gente praticar meditação. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre os diferentes tipos de meditação, né? Depois que a gente meditar, depois a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as diferentes técnicas de meditação hoje, depois que a gente praticar. Então, quem está a fim de praticar, espera só um pouquinho. Eu vou esperar uns minutos aqui para ver quem mais vai entrar. Hoje é lua nova, início da lua nova desse mês de julho. E a lua nova sempre traz uma energia, toda lua, né? Toda mudança de lua traz uma energia diferente, né? E a lua nova é o fim da lua minguante, né? O início da lua nova. Sempre traz uma energia diferente. É claro que a gente precisa entender as nuances, os detalhes das luas para poder. A lua nova é um momento de novas possibilidades, né? Saindo de uma lua minguante, a energia está mais minguando. E agora a gente com a lua nova depois vai seguir para a crescente lua cheia. Então, para quem não sabe, para quem ainda não viu, eu estou super animado com a minha próxima imersão. Eu acho que eu descobri o meu mais novo favorito lugar para fazer imersão, a Amazônia. Eu acho que a Amazônia é o meu lugar favorito para imersão agora no Brasil. E claro, a viagem para a Índia. São esses dois lugares que eu mais gosto, né? Mas a viagem para a Índia é diferente, né? A viagem para a Índia não é uma imersão assim como a Amazônia, mas é uma coisa também indescritível. Então acho que a Amazônia agora é o meu lugar preferido para imersão no Brasil e se equivalendo aí a Índia, a viagem para a Índia também, que eu venho fazendo já há 3 temporadas. Tive que dar uma parada agora, né? Na pandemia. Infelizmente. Estava conversando com uns amigos lá recentemente e o pessoal do turismo sofreu muito lá, né? Ninguém entrou de fora por muito tempo. Então, bom ver vocês aqui. A gente já vai começar a meditação. E quem quiser já se ajeitando aí na cadeira, no sofá, no chão, na poltrona, na cama. O importante é sentar para meditar, né, e não deitar. Eu sei que algumas pessoas gostam de deitar para meditar, acham mais fácil, mas não é o ideal, não é o ideal. Nos cursos eu explico esses detalhes, né? Por que não é o ideal e, enfim, uma série de questões e exceções também. Então a gente vai meditar e depois eu vou falar para vocês sobre esses diferentes tipos de meditação, essas diferentes nuances dessas técnicas milenares, né? Então vamos lá, gente. Vamos sentar confortavelmente, fechar os olhos, né? Vamos deixar o corpo pesar na cadeira. Vamos fechando os olhos. Respira fundo 3 vezes. Quem estiver chegando, vai se juntando a nós. A gente está começando agora. Respira e expira lentamente. Deixando todo o ar sair. Mais uma vez. E vamos deixando o corpo relaxar, percebendo os barulhos
que o ambiente está trazendo para a gente. Vamos deixando todos os barulhos fazerem parte desse momento. Não tentem lutar com esses barulhos. Não tentem fazer com que eles não estejam presentes. Deixa os barulhos em paz. Deixa os barulhos fazerem os seus sons. Aceite. Deixamos o corpo relaxar, percebemos o corpo desde o topo da cabeça, vamos escaneando com a nossa atenção o corpo todo, passando pelo rosto, maxilar. Na medida que a gente vai levando nossa atenção por cada parte do corpo, a gente vai relaxando, deixando os ombros, pelos braços, pelas mãos. Relaxa o quadril. Relaxa as pernas. E os pés. Perceba e permita os pensamentos passarem pela sua mente. Deixe os pensamentos fluírem livremente. Não crie nenhuma resistência ao pensar. Pensar é natural da mente. Esse instrumento tão importante para a gente viver. A mente tem pensamentos de variados tipos, chegando para a gente de variadas formas, velocidade, quantidade. Não importa, aceite. Aceite o que passar pela sua mente. Aceite o que vier pela sua mente. Aceite a forma com que os pensamentos vêm para você. Deixe os pensamentos livres como as nuvens no céu. Perceba que a respiração também acontece de maneira natural e espontânea e que basta você permitir que ela aconteça.
assim também são os pensamentos. Não precisamos fazer nada. Eles acontecem. Nós apenas testemunhamos tudo o que acontece. Então, agora, vamos juntos meditar em silêncio. Se você já tem uma técnica de meditação, pratique essa técnica que você aprendeu. Se você não aprendeu ainda uma técnica, simplesmente fique de olhos fechados, observando a sua respiração e relaxe. Deixe tudo acontecendo espontaneamente. Daqui a pouco, quando terminar, eu vou avisar.
Ok. Agora vamos parando a meditação, mas não abram os olhos ainda. Esperem 2 minutinhos, com os olhos fechados. Ok. Agora a gente vai mexendo o corpo devagar, ainda com os olhos fechados, para a gente sair da prática devagar, mexendo o pescoço devagar, abrindo e fechando as mãos devagar, esticando as pernas. Voltando a abrir os olhos. Espero que tenha sido boa a prática para vocês. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os diferentes tipos de meditação. Vou ajeitar aqui minhas anotações, não esquecer de nada. E como eu estava falando no início, né? Quem tiver interesse de ir para a imersão na Amazônia, dê uma olhada na minha bio, no meu perfil, tem o link para a imersão lá. Vai ser em novembro, de 11 a 18. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses diferentes tipos de prática de meditação, né? É importante, primeiro, fazer um comentário que essas práticas, esses tipos, essas modalidades de meditação que eu vou falar agora, para você poder praticar ela corretamente, você deve passar por um processo de aprendizado. Você não deve simplesmente tentar praticar apenas com algum conhecimento básico do que eu vou comentar aqui. Porque se você tentar, você pode até tentar, né? Não é proibido, mas você não vai ter o resultado desejado e vai interpretar de forma incorreta. Então, é importante que tenha sempre a orientação de alguém capacitado, né? De alguém com experiência para te ensinar e tirar as dúvidas.
Então vamos lá, existem principalmente no mundo 3 tipos de meditação. Todos esses tipos de meditação surgiram na Índia, né? Apesar de alguns desses tipos de meditação terem ido e se popularizado em outros países, como, por exemplo, o Japão, o Tibete, né? Mas principalmente a Índia ainda usa essas meditações e foi lá que surgiram essas meditações pré-védicos, tempos védicos, né? E muitas meditações têm surgido atualmente no Ocidente, né? Como vocês devem saber. Mas essas meditações que surgiram no Ocidente, elas são meditações, variações, ou diferentes aplicações, principalmente desses 3 tipos de meditação, essas 3 modalidades que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, né? Então, esse primeiro tipo de meditação chama-se concentração, tradicionalmente, né? São práticas de concentração. Mais recentemente, ela também passou a ser chamada de atenção focada, tá? Um segundo tipo de meditação são as meditações conhecidas como contemplação. Práticas de contemplação que também são atualmente chamadas de monitoramento aberto. O terceiro tipo de meditação são meditações com o uso de sons, o uso de mantras. Esse tipo de meditação também é muito antigo e vem sendo chamado pelos cientistas de autotranscendência, meditações de autotranscendência automática. Esses 3 tipos de meditação têm características diferentes, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre cada tipo para vocês entenderem essas diferenças, tá? Então, vamos voltar lá para o primeiro tipo, para a primeira modalidade de meditação, que é a concentração ou atenção focada, né? Essas práticas são muito usadas hoje em dia no Zen budismo e no budismo tibetano. São práticas onde esses mestres budistas, né, adaptaram ao budismo. Para quem não sabe, né, Buda era um indiano, né, que nasceu no território que hoje é o Nepal, mas na época era a Índia. Ele cresceu nessa cultura védica, né, nessa cultura da Índia. Ao longo dos anos de iluminação dele, ele foi passando diferentes conhecimentos e técnicas foram desenvolvidas, né, a partir desse conhecimento que ele passou. Então, o Zen budismo, que é um tipo de budismo, e o budismo tibetano são grupos, um exemplo de grupos que utilizam esse tipo de técnica de concentração ou atenção focada. Essas técnicas, elas exigem um alto grau de concentração, né? Elas são técnicas altamente eficazes, mas requerem um esforço por parte do praticante para que o praticante mantenha o foco, a atenção focada, né? A concentração ali praticamente imóvel, o que é muito difícil. Então demora para a pessoa entrar nesse lugar mais meditativo com esse tipo de técnica, porém é uma técnica muito, muito forte, né? Muito eficaz, né? E essa técnica é praticada a partir da concentração em algum objeto, né? Então pode ser qualquer objeto, um objeto externo, né? Uma imagem, um objeto como um copo, um lápis, uma flor, uma vela, né? Então, objetos externos, e também ela é praticada com objetos internos, a concentração em algum ponto do corpo, né, internamente também pode ser usado para esse tipo de ferramenta, de atenção focada. Essa prática leva para um estado meditativo também, mas requer um esforço maior. Essas práticas, os cientistas observaram que elas produzem ondas cerebrais
do tipo gama. Para quem não sabe, as ondas gama são ondas com frequência de 25 a 100 Hz, né? Os pensamentos geram essas ondas, né? Esses impulsos elétricos, né? Que, nesse caso das ondas gama, elas representam um estado mental, um estado cerebral de autoprocessamento cognitivo, né? Um estado altamente cognitivo, onde a gente está bastante focado em alguma coisa, né? Onde o nosso processo cognitivo ele é facilitado, apesar de, durante a prática, o único processo cognitivo existente, quando é feita de olhos abertos, é justamente o foco naquele objeto, né? Então, durante a prática, esse é o processo cognitivo, mas ela aumenta, né, a nossa capacidade de processar as coisas, de nos dar mais capacidade de focar também após a prática. Então, agora voltando ao segundo tipo de meditação que eu comentei, essa modalidade chama-se contemplação ou monitoramento aberto, né? Ela é uma prática também milenar que vem da Índia Antiga e hoje em dia é muito praticada também no meio budista. Então, vocês já devem ter ouvido falar na prática de Vipassana, que é uma prática que ficou muito conhecida no Ocidente porque é uma prática considerada original de Buda e é uma prática que tem a prática feita em um retiro de silêncio muito conhecido no Ocidente. Então, a Vipassana é um tipo de monitoramento aberto. Zazen também é outro tipo de prática de monitoramento aberto. O Zazen foi uma prática levada mais para o Japão, né? Para o Japão, no Tibete também, mas no Japão o Zazen é praticado. Essas práticas de contemplação, né, de monitoramento aberto, são simplesmente um momento em que a gente consegue, de olhos fechados, ficar observando ou monitorando alguma função fisiológica. A mais comum é a respiração, né? Então, esse monitoramento da respiração, monitoramento do batimento cardíaco, por exemplo, são maneiras de se praticar essa técnica. Ela também pode ser praticada contemplando alguma imagem mental, né? Algum visual mental, né? Que a pessoa fica contemplando ali, ou até contemplando alguma frase, por exemplo, também alguma afirmação, né, de maneira leve, né? Essa técnica ela é muito fácil de ser praticada, extremamente simples, pode ser praticada por qualquer tipo de pessoa, né? Então, ela é uma excelente prática para nós ocidentais, né, que tem menos hábito, né, e exposição à meditação. Então, são técnicas extremamente simples e fáceis, não demandam esforço por parte de quem pratica, né? O terceiro tipo de meditação, terceira modalidade que eu comentei, são as meditações praticadas com mantra. Essas práticas também ficaram conhecidas mais recentemente no Ocidente por conta dos cientistas como uma prática de autotranscendência automática, né? Já vou explicar o que é isso. Essas práticas também foram bastante difundidas no Ocidente e talvez você já tenha ouvido falar de algumas delas, né? A meditação transcendental é a principal prática no Ocidente, né, de autotranscendência automática, que tem mais respaldo científico também. Sudarshan Kriya, da arte de viver, o som primordial, né, do Chopra, né, do Chopra Center. Então, esses são só uns exemplos de técnicas, modalidades, técnicas dentro dessa modalidade de meditação com mantras, meditação de autotranscendência automática. Como é que funciona, né, essa técnica? É usado um som e a pessoa precisa aprender que som é esse que ela vai receber e como usar esse som, né? Mas é um processo de transcender os níveis mais agitados da mente
para níveis menos agitados, e menos agitados, e menos agitados, né? Até que a pessoa entre em contato com essa essência, né, que ela é. São técnicas extremamente fáceis também, simples de se praticar, e tem um nível altíssimo de eficácia, né? Um nível muito, muito forte e fácil. Então é uma técnica muito bem aceita por nós ocidentais também, né? Muito fácil de se praticar. Qualquer pessoa pode praticar também esse tipo de técnica, não tem muita restrição, a não ser em pessoas que têm questões mais sérias, né, de condições mentais que impedem que a pessoa lembre, por exemplo, do som que ela recebeu, do mantra que ela recebeu, né? Então, essas técnicas de autotranscendência, elas geram ondas alfa, né? Eu acho que eu vou só fazer um parênteses aqui sobre a meditação da contemplação, que eu não comentei que elas são técnicas que geram ondas teta, né, no cérebro, e ondas tetas são ondas que funcionam de 3,5 Hz a 8 Hz e geram um estado imaginativo, reflexivo, né, até ondas de sonhos, ondas que a gente tem quando a gente está sonhando. Então só queria fechar esse parênteses aqui sobre a modalidade anterior que eu comentei, tá? Então, voltando à técnica de autotranscendência, as técnicas que usam mantras, elas geram ondas alfa no nosso cérebro. Essas ondas alfa, elas produzem ondas de mais ou menos 8 a 13 Hz, né? E são características de um estado muito profundo de relaxamento, porém existe um estado de alerta ao mesmo tempo. Essa é uma curiosidade muito interessante desses tipos de técnica, né? Você está completamente imerso, transcendido, como a gente diz, mas você não está apagado, você está alerta quando você está nesse estado, né? Então, esses são os 3 tipos de técnica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios, né, dessas técnicas. Primeiro é importante entender que todas essas técnicas, no que diz respeito aos benefícios, elas trazem os mesmos benefícios quando praticadas corretamente, né, quando aprendidas e praticadas corretamente. Então as técnicas, independente da sua modalidade, vão te levar uma melhora do sono, elas vão te deixar uma capacidade maior de focar, elas vão te deixar menos ansiosa, menos ansioso, com menos estresse, né, uma capacidade de tolerância maior, uma paz, um bem-estar maior, né? Então, todas as técnicas, quando praticadas corretamente, vão te levar esses benefícios, tá? Isso é um ponto importante para vocês entenderem. Todas as técnicas podem ser praticadas por qualquer pessoa? Teoricamente, sim, né? A gente não sabe, você não sabe até que você experiencie essas técnicas. Então, teoricamente, sim, todas as pessoas podem praticar todas essas técnicas. Então, eu trago nos meus cursos todas essas técnicas para que a pessoa possa experimentar e perceber o que é mais fácil, o que ela se identifica mais, o que ela se sente melhor praticando, né? Depende do funcionamento mental de cada pessoa, o que vai ser mais adaptável para a rotina dela, né? Como que ela vai conseguir levar aquilo adiante na rotina dela, porque esse é o ponto crucial na prática de meditação. É a prática diária, isso é o mais importante, levando em consideração um aprendizado correto e a prática, querendo ser implementada, esse é o ponto principal, botar na rotina. Não tem um milagre, não tem um segredo,
como qualquer outra coisa na vida, né? Se você precisa ganhar massa muscular, você precisa levantar peso, você precisa fazer algo que te dê massa muscular. Se você fizer, você vai ganhar massa muscular, né? Isso é óbvio. Para isso a gente sabe disso, né? Isso é óbvio para a gente. A meditação não é tão óbvio, porque é algo muito subjetivo. Então é importante que isso seja explicado, né? É a prática regular e diária que faz a gente ter os resultados. Não é passar por um curso e dizer que fez o curso e aprendeu que vai te fazer praticar corretamente. Você tem que botar a prática correta na sua rotina. Em relação a pesquisas científicas, né, existem pesquisas científicas hoje com muitas dessas técnicas, até porque, para quem não sabe, as práticas de mindfulness são práticas, né, dos tipos de contemplação e algumas de concentração, mas principalmente do monitoramento aberto. Então, a mindfulness cresceu muito, então muitas pesquisas foram feitas com mindfulness. A meditação transcendental, como eu falei, é a pioneira em termos de pesquisas científicas. Começaram com pesquisas final dos anos 60, 68, 69, foi publicada a primeira pesquisa sobre meditação transcendental. Então existem mais de 600, 800 pesquisas realizadas, mais de 300 publicadas em periódicos científicos, né? Então, fechando aqui, né, esse tópico dos tipos de meditação, eu queria só resumir, né, que são técnicas de concentração ou atenção focada, monitoramento aberto ou contemplação, técnicas com mantras ou de autotranscendência automática. Esses são os 3 principais tipos. Dentro dessas 3 modalidades, existem diferentes técnicas em cada uma delas. É importante também que vocês levem para casa o entendimento de que essas técnicas vão te dar todos esses benefícios que a meditação dá. É apenas uma questão de você se adaptar melhor com uma ou outra técnica. Só para vocês entenderem o que acontece no cérebro quando a gente medita, isso é comprovado cientificamente com a técnica de meditação transcendental especificamente, que o nosso centro do cérebro responsável pelos momentos de ameaça na nossa vida, a amígdala, ele dispara os hormônios do estresse quando a gente percebe a ameaça. Então, quando a pessoa está super estressada na vida dela o tempo todo, ela fica naquele modus operandi de estar disparando hormônio de estresse para a fisiologia. A meditação, ela diminui essa ativação da amígdala e diminui, então, essa emissão de hormônios do estresse do cérebro para a fisiologia. Tá? Então, é importante vocês entenderem que esse quadro de estresse que a gente vê no mundo hoje, ele acontece porque as pessoas estão o tempo todo percebendo ameaça, as pessoas estão muito estressadas. No subconsciente, o corpo reconhece como um momento de ameaça, um momento de estresse é um momento de ameaça, então ele joga hormônio do estresse para o organismo. E isso, consequentemente, nubla as nossas faculdades do córtex pré-frontal, que é mais ou menos essa região aqui do cérebro, que é responsável por todas as faculdades importantes, mais importantes, né? Todos são importantes, mas as mais importantes que a gente usa hoje em dia, né? Essa região que é responsável pela nossa habilidade de focar, a nossa habilidade de discriminar uma situação, entender a situação, uma capacidade da gente fazer julgamentos sobre a situação, nossa capacidade de planejar alguma coisa e nossa capacidade de tomar decisões. Então, a mente fica com mais clareza nessa região do cérebro quando a gente está com a amígdala funcionando normalmente. É isso, pessoal, por hoje. Se vocês tiverem perguntas e quiserem colocar aqui, escrevam que sim e enviem para mim, porque demora, até você escrever a pergunta, demora para eu ver. Então escrevam sim, eu tenho uma pergunta, me manda que eu vou ficar esperando aqui. E lembrando, o meu mais novo lugar preferido para fazer a imersão vai acontecer de novo em novembro. Eu levei um grupo para lá em fevereiro e quem foi adorou. Eu também me apaixonei pela Amazônia
A Amazônia é um lugar que tem um silêncio inerente, incrível, maravilhoso. É realmente difícil de escrever, é indescritível a capacidade que aquele lugar tem de levar a gente para dentro. Então a gente vai fazer prática de meditação todo dia, yoga todo dia, respiração todo dia, contemplação do conhecimento espiritual. A gente vai fazer passeios pelas comunidades ribeirinhas, a gente vai mergulhar nos igarapés, nos igapós, a gente vai passear nas praias, a gente vai ficar num lugar em frente a uma praia, né? Tudo praia de rio, mas parece o mar. É incrível, é indescritível o sentimento e a experiência interna que a gente tem lá. Quem tiver interesse, entra aqui no meu perfil, vai no link, e nesse link você vai para uma página que vai ter o link lá da imersão na Amazônia em novembro, do dia 11 ao dia 18, pegando aí o feriado do dia 15. Tem um vídeo também no meu perfil rodando, que é um vídeo de depoimentos de quem foi em fevereiro, para que você ouça de quem esteve lá participando também. É isso, pessoal. Então, ficamos por aqui. Eu acho que ninguém tem pergunta. E nos vemos na semana que vem. Eu vou anunciar aqui, como sempre, provavelmente na quinta-feira de novo. Tá? Mas fiquem de olho nos stories. Qualquer pergunta que vocês tenham sobre espiritualidade, meditação, respiração, me mandem e a gente vai falando. Namastê. Boa noite.